Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 6 de agosto de 2024. Vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. O perdão é a expressão máxima de quem decide avançar. O tema de hoje é a hombridade de perdoar. Vamos ler lá em Romanos 7,19, que diz assim: Pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. São as palavras de Paulo, né? Vamos ler o texto para melhor entendimento. Estamos bem perto de comemorar o Dia dos Pais, um dia importante para refletirmos sobre a nossa história. Enquanto eu meditava sobre esse dia no meu quarto, comecei a trazer à memória as lembranças que eu tinha da casa do meu pai, mas não são as melhores. Tentei me lembrar de algum momento em que o meu pai chegou até mim, me abraçou, me beijou e declarou o seu amor por mim, mas eu não encontrei essa lembrança. Aliás, as lembranças que eu tenho de casa do meu pai são as piores. Era um ambiente de briga, escassez e uma atmosfera ruim. Eu comecei, então, a me ver como um pai, porque tudo o que eu sempre quis foi ser um bom pai. Por mais que eu não seja igual ao meu pai, como um homem, em alguns momentos eu também errei. Tenho tentado ser assertivo, mas muitas vezes somos inclinados a fazer aquilo que não desejamos. Lembro-me de que certa vez eu chamei a atenção de meu filho João Pedro e pouco depois descobri ter cometido uma injustiça com ele. Com isso, não tive vergonha de pedir perdão a ele. Naquele momento, junto ao meu filho, eu estava pavimentando um novo caminho em sua vida, pois não é pelo fato de eu ser seu pai que eu não erro. Além dos mais, eu estava lhe ensinando que é preciso humildade para reconhecer o erro. Só conseguimos ser completos com a paternidade de Deus em nossa vida. Ele assim não vai errar em nenhum momento. Mas as pessoas que estão às nossas voltas irão errar. Então, lembre-se, o perdão é a chave para uma vida abundante e abre portas para os bons sentimentos. Bom, o que Deus quer nos falar hoje através desse texto? Sobre perdão. Perdoar. Você está pronto para isso? Você está hoje decidido a mudar a sua história? Você está hoje com algum problema, algo que você deixou lá no passado, que ainda não foi resolvido e que precisa de mudança para você hoje estar melhor no presente e, consequentemente, no futuro? Já se perguntou isso? Porque o texto que acabamos de ler, ele vai falar, o pastor vai falar sobre os pensamentos dele, o que ele teve no seu passado na casa dos seus pais. E não foram boas memórias, não tinha uma boa memória, só ruins. Mas hoje, como pai, ele mesmo tentando ser a sua melhor versão, ele erra, porque somos propícios a erro. Eu também erro, eu também estou propícia ao erro. Hoje eu sou mãe, e por mais que a minha filha seja pequenininha, por mais que eu possa ter errado com ela até esse momento, porque nós não temos um manual de como criar um bebezinho, eu peço perdão a ela, eu peço desculpa, filha, a mamãe machucou você. Então, ela é pequenininha, ela não entende, mas ela daqui a pouco vai entender. Mas eu, na minha humildade, sou capaz de dizer para ela que eu errei. Como eu também falo para as pessoas que eu erro, eu falo, me desculpa, porque eu não sabia, ou então me desculpa por algo. O próprio texto aqui, Paulo vai dizer, esse texto do versículo 7 vai falar, a partir do versículo 7, vai falar sobre a lei e o pecado. A lei não é o pecado, ele fala de jeito nenhum. A lei está ali para ser cumprida, porque quando Moisés escreveu a lei, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, respeitar pai e mãe, tudo aquilo,
Paulo vai dizer que realmente, se ele não obedecesse à lei, ele, está escrito não cobiçarás, ele cobiçará. Agora, se a lei está dizendo não cobiçará, e se você respeitar a lei, fazer a valer, você está indo contra o pecado. Mas quando você cobiça e sabe que é na lei que não pode, você está praticando o pecado da cobiça. E é isso que ele fala no texto. Mas quando ele chega no versículo 19, ele vai falar: pois o que faço não é bem o que desejo. Nem sempre tudo aquilo que nós queremos é o que vamos fazer. Irmãos, mais o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Às vezes, nós não vamos fazer o certo. Quando ele fala aqui sobre o perdão, sobre pedir, reconhecer que você errou, ele está falando sobre isso. Você pode não querer corrigir, mas você tem que fazer isso. Às vezes eu não quero pedir desculpa, perdão, mas eu preciso fazer. É isso que ele fala, o bem que é preciso fazer, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. O mal que eu não quero. Eu não quero causar o mal, mas às vezes nós não queremos ir lá pedir desculpa, às vezes nós não queremos ir lá e falar algo. Às vezes nós não vamos querer ir lá e resolver aquele problema. Esse é o mal que eu não quero fazer. Esse é o mal que eu faço. Às vezes eu quero brigar, às vezes eu quero falar coisas que não é para falar. E o bem é não fazer. Vocês estão entendendo? Às vezes nós mesmos nos pegamos fazendo o que não é para fazer. E o bem que nós devemos fazer? Esse sim nós não fazemos. Então, irmão, o perdão é questão de escolha. Perdão é questão de escolha. Você faz ou você não faz. Mas a própria palavra de Deus diz sobre o perdão, que quando você libera, quando você disponibiliza o perdão, você no reino do Espírito é livre. Os seus ossos não vão mais ser arruinados. Está lá em Salmos. Vou procurar esse versículo. Perdão é a expressão máxima de quem decide avançar. Eu decidi avançar na minha vida quando eu liberei perdão na vida do meu pai. Porque se eu não tivesse liberado perdão naquela época, irmão, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não seria mãe, nem sei o que aconteceria. Eu não iria avançar. Minha vida estava amarrada, minha vida estava presa. Eu sabia que eu precisava fazer isso. Eu sabia que eu precisava mudar. Eu precisava lançar no reino do Espírito, lançar na minha vida, principalmente física e sentimental, sobre liberar o perdão. E Deus falava comigo o tempo todo sobre liberação de perdão. Deus usou pessoas, Deus usou palavras, Deus usou a própria Bíblia para falar comigo, e aquilo estava me confrontando de uma tal maneira que eu não tive escolha. Eu só tive que pedir a Deus e eu liberei, Ele me ajudou. Então, eu avancei e eu falei, eu não quero carregar mais essa carga pesada na minha vida. E Deus foi lá e transformou a minha vida. Então, irmãos, se temos a hombridade, o que é isso? Caráter, dignidade. Se você tem a dignidade de perdoar, se você é humilde e reconhecer que também errou, ou às vezes não. Às vezes você não errou. Eu não errei com meu pai. Não ao ponto do que ele fez na época. Então, eu liberei perdão. Eu tirei aquela mágoa do meu coração, a raiva, a tristeza, algo desse tipo, e liberei. Pedi para Deus tirar e apagou. Hoje eu sou uma nova criatura, uma nova filha. Então, temos que decidir se queremos avançar
na nossa vida espiritual e física ou não. Coisas às vezes estão presas por causa às vezes de um perdão, de uma desculpa. E é isso que Deus quer falar conosco hoje, para que nós possamos perdoar, liberar perdão. Tem pessoas que acham que estão tão certa, que não há necessidade de pedir perdão, porque elas não erraram. Elas não erram. Elas estão tão certa de si mesma que elas não permitem que o outro fale que elas estão erradas. Porque ela está certa e ela crê naquilo e fantasiou isso e acha que está certo e acha que Deus tá ali apoiando aquilo. E aí a gente faz o quê? Entrega na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Porque tem pessoas que é muito difícil, realmente, mas faça a sua parte, libera perdão de onde você esteja. Às vezes a pessoa já nem mais encontra nesse mundo, mas libera perdão mesmo assim. O reino do Espírito é vivo, você precisa fechar todas as brechas, você precisa fechar todas as portas e janelas que estão abertas para isso. Porque eu fiz isso e fechei. E se tiver algo ainda aberto, Deus me mostra para que eu possa fechar e selar no reino do Espírito, para que não possa ter mais legalidade nenhuma com o inimigo contra mim. Amém? Eu espero que vocês entendam esse devocional, que você possa ter dignidade, caráter, de liberar e de sentir. Pede a Deus, mesmo você não conseguindo, peça a Ele para que Ele possa te dar força e ajudar a liberar o perdão. Amém? Bom, que você possa ter um dia tranquilo, de bênção, de paz, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida e que Ele possa iluminar a sua mente. Não deixe de compartilhar, nem de curtir, nem de se inscrever no canal, para que outras pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Amém? Até o próximo. Tchau, tchau.